A missão de Jesus principal foi de morrer pelos pecados da humanidade. Por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 3, o versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo inteiro fosse salvo por intermédio dele. Então, a principal missão de Cristo foi de morrer pelos pecados do mundo. Tarefa que nenhum profeta poderia cumprir. Nenhum, né? Eis o motivo da encarnação de Jesus Cristo. A restauração do homem, a perfeita comunhão com Deus Pai, através do perfeito sacrifício do seu Filho. Cristo mesmo declarou na sua palavra aqui. O próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muito, né? Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o tema dessa mensagem é sobre a morte de Jesus Cristo. O que Cristo proclama da cruz. Muitas vezes, no decorrer do seu ministério, Jesus Cristo vaticinou a sua própria morte, especialmente quando previu que a sua hora aproximava-se. Vejam, meus amados, Jesus, ele estava ali com os seus discípulos e ele fala acerca da sua morte. Em Mateus capítulo 26, o versículo 2 fala: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ele estava falando acerca da sua própria morte ali na cruz do Calvário, por resgate da humanidade. Então, meus amados, que nós possamos entender, toda a humanidade, Deus, ele te ama. Independente do que você fez ou até mesmo deixou de fazer. Embora você tenha praticado muitos pecados, muitas coisas que não é de agrado aos olhos de Deus, mas Deus te ama. O que Deus espera de você? Que você venha se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus Cristo com o coração arrependido, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados. Sendo nós falhos e pecadores, mesmo assim, ele tem demonstrado o seu amor para conosco. Por isso que a palavra de Deus vem falando em Mateus, capítulo 20, do versículo 17, a palavra de Deus vem falando assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhe: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão
a morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneça, e o açoite, e crucifique, e ao terceiro dia ressuscitará. Meus amados, eu estou falando aqui da morte de Jesus Cristo. Mas eu quero falar para você que eu estou falando de um Cristo que vive e reina para todo sempre. Ele não está morto, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está vivo. Está à destra do Pai, aguardando só aquele grande, glorioso dia que ele vai vir buscar a sua igreja, meus amados. A igreja é como a noiva. Ele é o noivo, a qual a palavra de Deus vem falando, meus amados, acerca de um casamento. É quando o noivo ali se interessa, começa ali a namorar ali com a mulher, ali ele começa verdadeiramente aquele amor sem fim, aquele amor sem limite. Vê o noivado, logo mais chega aquele grande dia do casamento e é o desejo assim do esposo querer se encontrar com a noiva. E todos se arrumando, se preparando para aquele encontro. E o noivo vai até ao altar e ali começa a aguardar ali a chegada da noiva. Assim, meus amados, a igreja é a noiva do Cordeiro de Deus. Um dia Deus irá falar para o filho: chegou o dia do casamento. E Jesus vai vir buscar a sua igreja, ele vai para os ares. E de repente, meus amados, a igreja, que é a noiva de Cristo, irá subir ao encontro do noivo, que é Cristo, e ali vai haver um casamento. Ali Cristo vai entrar com a sua noiva, que é a igreja, para as bodas, para aquela grandiosa festa a qual a igreja está ao lado do Cordeiro de Deus, meus amados, para se alegrar pela vitória. Meus amados e queridos irmãos, ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Seus discípulos, porém, pareciam não compreender a realidade, nem o significado da morte do seu mestre. Não estavam entendendo, meus amados, a realidade, nem o significado ali da morte do seu mestre, Jesus Cristo. Mas que você entenda de uma vez por todas que Deus, que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento para que você possa entender acerca da vontade de Deus para com a sua vida. Acerca da vinda de Jesus Cristo vindo a essa terra para morrer. Foi por mim, foi por você, foi por toda essa humanidade, meus amados. Então, crucificado no Calvário, Jesus declarou o propósito da sua morte, tanto para os seus discípulos como para todos os ouvintes, meus amados. Vejamos esse propósito em 4 destaques. Primeiro, meus amados, para trazer o perdão. A palavra de Deus vem falando que todos pecaram em Romanos. Todos pecaram. Por isso, em Lucas capítulo 23, o versículo 34, Lucas 23, 34, a palavra de Deus vem falando assim: e dizia Jesus: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Meus amados, até mesmo ali na crucificação. Agora pensa, meus amados, Jesus tendo alimentado multidões, Jesus tendo curado muitos enfermos, Jesus tendo feito muitos milagres e maravilhas, agora ele está indo para ser crucificado. Ele está indo até a cruz ali para ser morto pelo meu e pelos seus pecados. Aquelas mesmas pessoas que antes estavam dizendo Jesus, dizendo Hosana, bendito ao Senhor nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, quando ele estava entrando ali em Jerusalém, agora estava ali apontando para Jesus, dizendo, olha, crucifica, crucifica. E creio eu que as vozes começaram a aumentar, crucifica, crucifica. E Jesus ali naquele momento, ele ainda intercede por mim e por você, ainda intercede ainda por aquelas vidas ali, dizendo, Pai, perdoa eles, estão falhando, estão pecando, estão errando, mas perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que faz. Meus amados e queridos irmãos, então primeiro é para trazer o perdão. Em Lucas capítulo 23, o versículo 43, segundo, paraíso. Primeiro, perdão. Segundo, paraíso. E disse-lhe Jesus, Lucas 23, o versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeiramente, trazer o perdão. E segundo, levar o homem ao paraíso, meus amados. Nada aqui nessa terra se compara com o que Deus tem preparado para os vencedores que permaneceram sempre firmes, sempre crendo na promessa que está escrita, que é a palavra de Deus, que não duvidaram da palavra do Senhor, que permaneceram sempre firmes no Senhor, não negaram, ainda que lhe custasse a própria vida, mas permaneceram sempre firmes no Senhor, sabendo em quem tem crido, sabendo quem tem chamado, sabendo quem tem alistado para aquela tão grandiosa obra, sabendo que a morte nada mais é do que uma porta que se passa da morte para a vida, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus lá em João 10, ele disse, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai se salvar. Jesus, ele é a própria porta. Lá em João capítulo 11, o versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição, meus amados. Então, ele vem com esse propósito para levar o homem ao paraíso, a qual o homem não poderia chegar até a presença de Deus, mas por intermédio do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus ali no Calvário, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Em terceiro, Deus não pode suportar pecado. Olha, meus amados e queridos irmãos,
o pecado, ele separou, o pecado, ele separa o homem de Deus. Em Mateus capítulo 27, o versículo 46, a palavra de Deus vem falando assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Meus amados, não é porque Deus abandonou, não é porque Deus desamparou Jesus, não, meus. Mas ali é um momento ali a qual Jesus Cristo estava ali para pagar um alto preço ali pelos nossos pecados. Pelos pecados de toda a humanidade, meus amados. Daquela hora ali, a palavra, fala ali que Jesus ali, ele clama, porque me desamparasse. É como se Deus ali estivesse ali virando, mas uma hora ali de vitória, meus amados. Que Jesus estava ali pagando um alto preço por pecado de toda a humanidade. E só Jesus fez isso, meus amados. O homem estava separado, mas por intermédio do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos chegar até a presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus. Em quarto, para trazer vitória, meus amados. A palavra de Deus vem falando em João capítulo 19. João capítulo 19, versículo 30. Olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Meus amados, para nós ter vitória é só por intermédio de Jesus Cristo. Está consumado. A dívida que era minha, a dívida que era sua, Jesus Cristo pagou ali na cruz do Calvário. A cédula que era contra nós, Jesus Cristo cravou ali na cruz do Calvário, dizendo: olha, está consumado. Ou que seja, ele estava dizendo ali, a dívida foi paga. Meus amados, o homem, a mulher estava condenado à morte e morte eterna. Mas por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós podemos alcançar a salvação, a vida eterna. Não se esqueça, meus amados, que Deus, ele te ama. Deus, ele te ama. E deseja que você venha alcançar a eternidade por intermédio do seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio para trazer vitória para a humanidade, meus amados. Mas tudo isso não depende mais de Deus, meus amados. Depende de quem? Depende de mim. Depende de você. Depende de nós querer, meus amados. Senão, onde estaria o livre-arbítrio a qual Deus nos deu, meus amados? O direito de fazer escolha. Por isso que quando a pessoa quer se queixar, a palavra de Deus diz: olha, de que se queixa o homem? De que o homem está reclamando? Não deve reclamar de Deus, não deve falar de Deus, mas a palavra de Deus diz: olha, queixe cada um de vocês dos seus próprios pecados. Veja, meus amados,
A escolha está diante de nós. É como os dois caminhos. Ele diz, olha, escolha a porta estreita. É como a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele diz, olha, escolha a vida. Mas ele não obriga, meus amados. A escolha é nossa. Nós podemos escolher entre o certo e o errado. Disse Deus, agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, o certo e o errado. O homem sabe, meus amados. Por isso, meus amados, não esqueça, a cruz trouxe expiação. Expiar implica cobrir as culpas mediante um sacrifício. A palavra é empregada cerca de 77 vezes no Antigo Testamento. Antes, mesmo do uso bíblico da palavra, expiação já existia ali em Gênesis, ali a palavra de Deus também vem falando. O conceito a respeito já aparece em Gênesis capítulo 3, o versículo 21, olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3. O versículo 21. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnica de peles e o vestiu. Veja, onde temos o sacrifício de animais pelo próprio Deus, para vestir Adão e Eva com suas peles, suas peles. Isaías, capítulo 53, Isaías 53, o versículo 6. Versículo 6 e o 7, Isaías 53. Olha o que a palavra de Deus vem falando. Isaías 53, o versículo 6 e o 7. Mas ele... Não. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Prova que Cristo é nossa expiação. A cruz, ela trouxe redenção. Redimir quer dizer comprar de volta. Readquirir uma pessoa ou coisa mediante pagamento do preço exigido. Meus amados, olha, como eu já falei, todos nós estávamos condenados à morte, morte eterna, meus amados. Mas Jesus, ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Nós estávamos caminhando a passos largos, cada um caminhando conforme os nossos próprios caminhos. Jesus, ele pagou um alto preço, meus amados, por mim e por você. Tal conceito de redenção ou resgate com relação a escravo foi decretado pela lei mosaica. Está em Levítico, capítulo 25, o versículo 47 e o 48. Aqui é devido ao preço da redenção. Evidentemente não é a Satanás. Ele simplesmente escraviza aquele que escolhe.
uma vida de pecado. Às vezes a pessoa acaba escolhendo ali uma vida de pecado, a pessoa está sendo escravizada. Mas o preço do resgate é devido à santidade de Deus. A nossa dívida é com Deus mesmo. E foi Deus, não Satanás, que aceitou o pagamento mediante o sacrifício de Cristo. Veja, meus amados, ainda que o homem chegasse com carretas de dinheiro, não poderia pagar um alto preço. Nada é do homem ou da mulher, meus amados. Tudo aqui é passageiro. Do Senhor é o ouro e do Senhor é a prata. O homem que pensa que tem nada, não tem nada. Tudo é de Deus. Então Deus só aceitou um sacrifício puro e perfeito, que foi do seu próprio Filho, Jesus Cristo. O resultado disso foi a derrota eterna de Satanás. Jesus derrotou. Jesus declarou-se redentor da humanidade quando disse que sua missão era de dar a sua vida em resgate por muito. Ali ele venceu, meus amados. Fala-nos de Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E outra, meus amados, tem pessoas que ficam pensando, não, isso, aquilo outro, não, meus amados. Ninguém tinha o poder ali de tirar a vida de Jesus se ele não quisesse. Por isso que a palavra de Deus diz em João capítulo 10, tem uma palavra que Jesus, ele declara com suas próprias palavras, dizendo, olha, em João capítulo 10, o versículo 18, olha, para que você entenda, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Veja, meus amados, ninguém tirou a vida de Jesus Cristo. Foi ele mesmo que se entregou por mim e por você, por resgate da humanidade. E ele diz, olha, e eu tenho todo o poder. Eu tenho o poder de dar vida e tenho o poder de tirar também a vida. Esse poder eu recebi do meu Pai, disse Jesus. Então, meus amados, é ele quem dá a vida, é ele quem tira a vida. Por isso, permaneça sempre firme em Jesus Cristo, porque só nele você tem a vida. A cruz trouxe reconciliação. Reconciliar significa harmonizar as relações interrompidas entre dois indivíduos, promovendo o mútuo entendimento através da remoção de barreiras e restaurando a comunicação entre ambos. O ato ou processo de reconciliação geralmente abrange um ofensor, ofendido e um mediador. Meus amados, Deus é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo, ele é o único mediador. Nós estamos aqui nessa terra, só por intermédio de Jesus Cristo, nós podemos chegar até a presença de Deus. Em João 14, o versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quer chegar a Deus, o caminho se chama Jesus Cristo. É o único caminho que leva o homem e a mulher até a presença de Deus. Então, creia no sacrifício de Jesus Cristo por resgate
da sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando a todos.